Olá, boa tarde, meus queridos irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Que Deus continue nos consolando nesses dias que estamos longe, longe uns dos outros. Deus nos console, Ele nos conforte com a tua graça, com a tua misericórdia, como Ele tem feito, já nesses mais de 30 dias. O desejo de estarmos juntos com certeza nos persegue, não somente a mim, mas também aos meus queridos irmãos. E eu sei que Deus vai nos preparar isso de uma forma breve, e o breve está no tempo dele. Quero lembrar aos irmãos que encontro-me como pastor também à disposição dos queridos, para que a gente possa até se encontrar. Obviamente, para isso a gente sempre precisa observar alguns princípios de distância, de cuidados mesmo, para proteger a todos, não somente a mim, mas principalmente vocês também. Mas como pastor, estou me colocando nessa condição de disposição de estar com os irmãos nas suas necessidades também. Os irmãos se lembram, recentemente eu pus um comunicado falando sobre se vocês tiverem alguma dúvida de cunho bíblico, teológico, e até não, mas que a gente possa associar isso, uma resposta sempre com a palavra de Deus, nos procure a nós, a liderança da igreja, os seminaristas, os pastores. Nós desejamos ajudá-los, tá? Na resposta para abençoá-los. Vivemos dias que tensamente uma porção de coisa chega nos nossos meios de comunicação, não é verdade? Quantas coisas você recebe virtualmente e quantas delas podem não estar gerando dúvida na sua mente e coração por causa desse tempo em que você tem até tempo de ver essas notícias. Por causa até disso, eu estou abrindo esse vídeo para a gente falar um pouco sobre a questão da ceia virtual, coisa que nós temos ouvido muito. Colegas meus têm tido dúvidas se fazem, se celebram ou não, alguns têm celebrado, outros não. Enfim, a gente tem respeitado a decisão de cada um. Até batismo virtual tem entrado nesse tipo de conversa. A primeira coisa, meus irmãos, temos que tomar cuidado. Por causa desse momento, tem tido muitas coisas boas na internet, que a gente pega, bons estudos, ensinos, as editoras, grandes editoras e pastores têm disponibilizado material deles para nós. Isso tem sido enriquecedor. Eu espero que você tenha aproveitado bastante esse tempo. Mas também tem os aproveitadores, os místicos aí, os cristãos místicos aí de plantão também enviando as suas coisas que não acrescentam, pelo contrário, muitas vezes deturpam a própria palavra de Deus, tá? Pensando na ceia, o que é a ceia? De uma forma assim breve, eu não quero que esse vídeo fique muito grande, mas ceia, primeira coisa, que ceia é uma ordenança de Deus para a igreja, na verdade de Jesus Cristo. Ela é uma instituição de Deus, de Cristo, para a prática da igreja, para o viver prático da igreja. Tanto que a igreja celebra a ceia rotineiramente, nós celebramos mensalmente. A ceia, então, ela é uma ordem de Jesus e ela é também um memorial. Ela é um anúncio também da volta do Senhor. A celebração dela anuncia a volta de Cristo, na verdade, até que Ele venha. Essa é a melhor expressão. A ceia é um fortalecimento da fé dos cristãos. A ceia tem o sentido de comunhão, de ajuntamento. A ceia tem a ideia de união também, de unidade do corpo. Ela traz o sentido de compartilhamento. Nós compartilhamos algo durante a ceia. Ela tem o sentido de intimidade dos que participam. Sentar, comer juntos é uma expressão que Jesus usou. Os autores do Evangelho, inspirados por Deus, usaram muito essas expressões. Todos os evangelhos sinóticos, por exemplo, eles tratam da celebração da Páscoa, e que a gente entendeu como a primeira ceia, como comendo juntos, e alguns trazem, inclusive, em casa, num lugar apropriado, onde eles se ajuntaram para comer juntos. Lucas, por exemplo, no capítulo 24, no verso 30, ele diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles, os discípulos. Ou seja, a ideia de uma intimidade, uma proximidade entre um grupo de pessoas. No caso da igreja, é o grupo dos salvos que se ajuntam para celebrar todo esse acontecimento, essa história da redenção,
através da morte de Jesus, ao seu corpo e o seu sangue dado no nosso lugar, ali na cruz do Calvário, e a sua, obviamente, ressurreição. Paulo adverte os coríntios, né, lá, uma forma negativa, como eles celebravam a ceia do Senhor de uma forma errada. Ele vai dizer assim, ó, no capítulo 11, por exemplo, quando vocês se reúnem, ou seja, se ajuntam com essa finalidade, não é para comer a ceia do Senhor, de fato, porque eles estavam fazendo de uma forma errada. Então a ceia ela vai ser uma prática presencial, porque na verdade ela vai além da prática propriamente, como a gente já viu um pouquinho antes. Ela implica em ajuntar para comer e comer juntos, né? Para, por exemplo, o povo judeu, envolve proximidade, envolve intimidade entre as pessoas. Eles, como se fosse uma família. Eles ser bem-vindo a esse momento, para participar desse momento. E nesse caso, no nosso caso, Jesus, pela redenção e através do Espírito Santo, nos fez, né, uma família. Paulo trata muito essa ideia da igreja como família de Deus. No entanto, muitos líderes têm estado inquietos, temerosos nos nossos dias de que a igreja possa se dispersar ou mesmo ficar muito tempo sem celebrar a ceia. E há uma preocupação reinante. Eu participo de grupo de pastores, de ordens, e a gente vê essa discussão. E elas são discussões boas, mas nós vemos muitos tomando as decisões aparentemente precipitadas, não por celebrar a ceia online. Cada um faz, né, o que está entendendo, e só tome cuidado como está fazendo. Mas os desesperos em torno disso. E muitos cristãos, né, membros de igreja, têm sido perturbados com essas propostas de realizar ceia, até mesmo batismo virtualmente. E a palavra que eu quero usar aqui, meus irmãos queridos, é a palavra do Salmo 46. Aquietai-vos, meus irmãos, aquietai-vos cristãos. É como Deus está falando, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Nós não melhoramos as coisas para Deus tentando dar uma mudança, uma ajudazinha, uma ceia online. Eu, particularmente, temos conversado no nosso grupo também, a gente entende isso como não bíblico, no aspecto que ela é ajuntamento, ela é participação, ela é corpo. E se você celebra ela distante, online, parece que tem que celebrar e se não tomar cuidado, pode estar colocando misticismo por trás da ceia, daquele momento em si. Então, por exemplo, ninguém vai ficar mais fraco ou cometer pecado, por exemplo, se não participar da ceia, se não celebrar a ceia, por causa do coronavírus, o afastamento. Lembro-se que eu orientei que aqui não deem ouvidos aos evangélicos de mídia, os aproveitadores de momentos, os oportunistas, que muitas vezes mistificam as ordenanças de Jesus Cristo. Então, temos que tomar cuidado com isso. Se alguém celebra e as suas motivações são reais, estão lá, eles entendem que não, vamos celebrar como apenas uma ordenança, ok, não vamos ficar questionando isso, mas não podemos entrar em desespero quanto a isso. Então, mais uma vez, eu quero dizer aqui que não estou condenando os que fazem dessa forma, mas alertando o que devem ter cuidado com as motivações por que fazem dessa forma. O que nos ajuda, de fato, a nós sermos mais fortes e não pecarmos é o conhecimento da palavra de Deus e a oração. Se você pegar o Salmo 119, verso 11, nós vamos ver lá, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mais adiante, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ler a palavra e orar a Deus, você pode fazer na sua casa 24 horas. Eu creio, meus irmãos, que está sendo um grande momento de teste para a verdadeira fé e prática cristã, para que não haja desespero e dispersão. Quem está firmado na rocha, bem fundamentado em Cristo, nesse momento não tem problema nenhum. Apenas choramos e sentimos a falta um do outro, como eu sinto. Valéria sente, vocês estão sentindo. Isso é normal, mas não podemos nunca nos desesperar, né? O que vai acontecer se não fizermos isso? Se não tomarmos aquelas decisões, o que vai acontecer? Uma igreja bem fundamentada na palavra não se preocupa com isso, ela permanece firme. O momento, então,
é de aquietação, lá do Salmo 46. Esperar, como Abacuque esperou, as orientações de Deus, a resposta de Deus para o seu povo, para a nossa vida. Com certeza, lendo a palavra de Deus, nós vamos ver o que Deus vai nos falando à medida do tempo. Aliás, Deus tem nos abençoado grandemente com cultos, ainda que online, e também com leituras bíblicas, partilhamento da palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando nós mais adiante nos ajuntarmos fisicamente novamente, Deus permitirá que nós façamos uma alegre festa de retorno, ceando juntos. E que Deus nos console com essa palavra, com esse momento, com esse entendimento. Que Deus conforte, console o seu coração, meu querido irmão. Não há motivo nenhum para desespero. Tá bom? É motivo agora de orarmos a Deus, pedirmos sabedoria nas nossas respostas, nos nossos posicionamentos, muita atenção nas necessidades do corpo da igreja. As famílias devem cuidar primeiramente cada uma de si, mas a igreja precisa olhar mais amplamente e olhar as necessidades de cada um para que a gente possa ajudar-se mutuamente. É tempo de pacificação, é tempo de cuidado. Cuidado nas suas consultas com os plantonistas que estão desesperados e lançando uma porção de coisa virtualmente que de fato não traz boa contribuição. Tá? Aqueles que estão fazendo a ceia, não há problema, não estamos lutando contra eles. Nós entendemos que ainda é tempo de esperar e de nos aquietarmos, não só para isso, mas para tantas outras coisas. Que Deus abençoe você amplamente, meu querido irmão.